E se a verdadeira riqueza nunca estivesse na sua conta bancária, mas na sua capacidade de dominar a si mesmo? A maioria das pessoas passa a vida tentando conquistar o que não entende. Querem dinheiro, status e poder, mas não percebem que tudo isso é apenas o reflexo da mente que o sustenta. Marco Aurélio governava um império. Epiteto, um ex-escravo, governava a si mesmo. Um tinha ouro nas mãos, o outro tinha ouro na alma. Ambos entenderam o mesmo princípio. A verdadeira prosperidade nasce do controle interior. Hoje, a palavra riqueza foi sequestrada por ilusões. Somos ensinados a acreditar que ser rico é acumular, possuir, ostentar. Mas os estoicos sabiam que o ouro verdadeiro não brilha por fora, e sim dentro da mente, que aprendeu a não ser escrava do desejo. O homem que precisa do luxo para se sentir bem é pobre, mesmo que viva em um palácio. Já aquele que pode perder tudo e permanecer inteiro é verdadeiramente rico, mesmo em silêncio. É essa diferença que separa o escravo do senhor, o dependente do livre, o afobado do sereno. O que os estoicos compreenderam e que o mundo moderno esqueceu é que riqueza não é o que você tem, é o que você é capaz de sustentar sem desmoronar. Porque nada é mais valioso do que a mente estável, o coração tranquilo e o propósito claro. O resto é ruído. É por isso que Marco Aurélio escreveu para si mesmo em meio à guerra: o valor de um homem é medido pelo valor das coisas às quais ele se dedica. Quem se dedica apenas ao lucro vende a própria alma por migalhas. Quem se dedica à virtude constrói um império invisível que o tempo não corrói. A mentalidade do estoicismo não promete enriquecer você da noite para o dia. Ela promete algo muito mais poderoso: transformar sua forma de ver o mundo, de lidar com as perdas, de agir sob pressão. Porque o verdadeiro caminho para a riqueza começa quando você para de correr atrás do que brilha e começa a polir o que é seu por essência: a razão, o foco e a serenidade. E é nesse ponto que o dinheiro deixa de ser o objetivo e passa a ser a consequência. A prosperidade externa surge naturalmente quando a interna está consolidada. Pense nisso. Toda ação que você toma nasce de um estado mental. A pressa gera erros, a inveja gera desperdício, o medo gera paralisia. Já a calma, a disciplina e a clareza geram decisões que se multiplicam. É a diferença entre reagir e agir. O homem dominado pelas circunstâncias é levado pela maré. O estoico usa o mesmo vento para navegar em direção ao propósito. É por isso que o ouro da mente vale mais do que qualquer moeda. Ele não se perde com a inflação, não depende de mercado e não pode ser roubado. O que você carrega dentro é a única fortuna imune ao caos. Há um tipo de liberdade que só os verdadeiramente ricos conhecem, a de não depender do que não controlam. Essa é a filosofia de Epiteto transformada em poder moderno. O controle emocional é a nova moeda. O foco é o novo investimento. A serenidade é o novo luxo. E essa é a chave que diferencia quem sobrevive de quem prospera. O estoico enriquece porque vive de acordo com princípios que resistem ao tempo. Ele não busca o ouro, ele se torna o ouro. Essa é a essência do estoicismo, uma filosofia que não te ensina a acumular, mas a permanecer. Porque quem domina a mente, domina o destino. E é exatamente aqui que o verdadeiro caminho para a riqueza começa. Quando você entende que a pobreza não está na falta de recursos, mas na falta de domínio. A pobreza mais perigosa não é a falta de dinheiro. É a crença de que nunca há o suficiente. É o vazio constante que consome mesmo quando tudo parece estar no lugar. Essa é a prisão invisível da mente moderna, o medo de perder, a ansiedade de acumular, o desejo de ter mais.
E o mais curioso é que quanto mais se persegue, menos se tem. Porque a sensação de escassez é como uma sombra. Quanto mais você corre, mais ela cresce. Os estoicos enxergavam isso com clareza. Para eles, a escassez não estava no mundo, mas na percepção. O homem que deseja o que não precisa se torna escravo de suas próprias fantasias. O que se contenta com o que tem, mesmo que seja pouco, é mais livre que o imperador que depende de aplausos para se sentir inteiro. Marco Aurélio escrevia em meio ao poder absoluto: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Entenda isso e encontrará força. E é justamente essa compreensão que separa o rico de espírito do miserável de alma. Vivemos em uma era de abundância, mas a mentalidade de escassez nunca foi tão forte. O acesso à informação, à comparação e ao consumo nos fez esquecer um princípio básico: aquilo que você não controla não te pertence. A ansiedade de estar atrasado, de ficar para trás, de não estar no nível dos outros, é o sintoma de uma mente que perdeu a própria medida. O estoico, por outro lado, volta-se para o essencial. Ele não se pergunta o quanto tem, mas o quanto precisa. E essa simples mudança de foco cria uma sensação imediata de poder, não sobre as coisas, mas sobre si mesmo. A ciência moderna confirma o que Epiteto já ensinava há 2000 anos. Quando o cérebro é dominado pela ideia de escassez, ele entra em estado de sobrevivência. O cortisol aumenta, a atenção diminui, o pensamento fica estreito. A pessoa não pensa no longo prazo, apenas em aliviar o desconforto imediato. É por isso que tantos se endividam, procrastinam, se sabotam, estão presos na armadilha da carência. O estoico quebra essa corrente com uma prática simples: a distinção entre o que é necessário e o que é vaidade. Quando você aprende a desejar menos, tudo que chega se torna abundância. Essa é a verdadeira alquimia da mente estoica. Transformar o pouco em suficiente e o suficiente em plenitude. E não se trata de conformismo, mas de clareza. O estoico não renuncia ao progresso, apenas não o confunde com acúmulo. Ele entende que prosperar é expandir a capacidade de agir com serenidade, não o tamanho da conta bancária, porque a mente que vive em escassez jamais terá paz, e sem paz não há riqueza que dure. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, dizia que a pobreza é o medo constante de perder. E quantos hoje vivem exatamente assim, cercados de coisas, mas vazios por dentro? O estoico pratica o desapego como exercício de liberdade. Ele contempla a perda antes que ela aconteça, e ao fazer isso, elimina o poder que ela teria sobre ele. Assim, tudo o que resta é o domínio. E desse domínio nasce o que os filósofos chamavam de autossuficiência, o estado em que nada externo determina seu valor. A mentalidade de escassez é a raiz da maioria dos sofrimentos humanos. Ela faz o homem acreditar que precisa de mais tempo, mais dinheiro, mais sorte, mais validação. Mas o que ele precisa, na verdade, é de menos ilusão. E o estoicismo é a arte de desfazer ilusões, porque quando a mente deixa de ser dominada pelo medo da falta, ela se torna um campo fértil onde o crescimento real pode acontecer. A abundância, então, deixa de ser um objetivo e se torna um estado natural. É aqui que o estoico começa a construir sua verdadeira riqueza, não fugindo do vazio, mas entendendo que o vazio é apenas espaço para o essencial florescer. Quando você deixa de temer o que falta, descobre o que sempre esteve presente, a capacidade de criar, de agir e de decidir. A escassez é o inimigo, mas também o mestre. Ela revela onde você ainda não aprendeu a confiar na própria força. E o estoico, ao reconhecer isso, transforma o medo em poder.
A mente humana é um império vasto, mas a maioria vive como escrava dentro do próprio território. Tentam controlar o clima, as pessoas, o mercado, o destino, tudo, exceto o que realmente está ao alcance, as próprias ações e reações. É nesse equívoco que a riqueza se dissolve. Porque o homem que tenta dominar o que não governa perde o domínio do que poderia transformar. Os estoicos compreenderam que a liberdade e a prosperidade nascem do mesmo princípio: o controle interno. Epiteto dizia que há duas categorias de coisas: as que dependem de nós e as que não dependem. Tudo o que está fora desse limite é mera distração. No entanto, é exatamente nessas distrações que a maioria enterra sua energia vital. Reclamam da sorte, invejam os outros, culpam o sistema, o tempo, o passado. E assim vivem cansados, não porque trabalham demais, mas porque se desgastam lutando batalhas que não existem. O estoico, por outro lado, coloca a energia onde ela floresce, dentro da própria mente. Ele entende que o domínio começa na forma como interpreta o mundo, não no mundo em si. Essa distinção é o primeiro ato de poder de qualquer ser humano. É o ponto de virada entre ser refém das circunstâncias e ser o arquiteto da própria vida. Marco Aurélio, cercado por crises políticas e traições, escrevia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Quando entender isso, encontrará força." Essa frase não é uma filosofia abstrata. É uma estratégia prática de riqueza. O homem que domina o próprio humor, o próprio foco e a própria reação, domina o tempo e a produtividade. O que domina o tempo e a produtividade cria prosperidade. É uma linha direta entre filosofia e resultado. O autocontrole, no estoicismo, não é repressão, é direção. É a capacidade de agir com intenção e não por impulso. A mente indisciplinada é como um barco sem leme, pode até se mover, mas sempre à deriva. O controle interno é o leme que define o rumo, independentemente das tempestades. E aqui está a essência da riqueza estoica. Governar-se é mais valioso do que governar os outros. O homem que vence a si mesmo é invencível. Não há crise, ruína ou perda capaz de destruir quem aprendeu a se reger por princípios e não por emoções. A neurociência moderna confirma essa sabedoria antiga. Estudos mostram que o autocontrole está diretamente ligado à capacidade de adiar recompensas, planejar o longo prazo e tomar decisões financeiras sólidas. Ou seja, o que Epiteto chamava de domínio da razão sobre o desejo é hoje o que os economistas chamam de inteligência financeira. A mente treinada para resistir à impulsividade é a que mais acumula valor real, não apenas dinheiro. Porque riqueza é, antes de tudo, uma questão de perspectiva. O que para um é escassez, para outro é oportunidade. A diferença está na lente, e a lente é o controle. Sêneca afirmava que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Essa é a lei silenciosa que separa os sábios dos apressados. O mundo atual é dominado por reações, notícias, comentários, crises, modas. Todos competindo para parecerem certos, mas poucos dispostos a estarem em paz. E aqui surge o segredo mais prático de todos. Quem consegue permanecer calmo quando os outros perdem o controle já é rico, porque lucra em clareza o que os outros perdem em desespero. O autocontrole é uma forma invisível de capital e talvez a mais rara de todas. A partir do momento em que você entende que o poder está no foco, o mundo muda de cor. Cada emoção deixa de ser um obstáculo e passa a ser um sinal. A raiva revela onde você ainda é vulnerável. A inveja mostra o que você deixou de desenvolver. O medo expõe onde falta confiança. Tudo o que antes era tormento se transforma em ferramenta. E quando isso acontece, o controle se torna natural. Não porque a vida ficou fácil,
mas porque a mente deixou de lutar contra o inevitável. O homem rico, na visão estoica, é aquele que não precisa que o mundo mude para viver bem. Ele acorda e diz a si mesmo: hoje muitas coisas escaparão ao meu controle, mas nenhuma tirará meu poder de escolher como reagir. Essa é a frase que transforma o caos em estratégia. Porque o controle não é sobre o que acontece, mas sobre quem você se torna diante do que acontece. E é nessa força silenciosa que se constrói a riqueza duradoura, aquela que o tempo não rouba, porque está ancorada na mente que aprendeu a se bastar. A pressa é o vício dos pobres de espírito, é o impulso de quem teme perder o que acredita precisar. O mundo moderno transformou a velocidade em virtude, como se o valor de uma decisão estivesse em quão rápido ela é tomada, não em quão sábia ela é. Mas o estoico sabia que a pressa é inimiga da clareza e que o silêncio é o solo onde as melhores escolhas germinam. Marco Aurélio governava um império e ainda assim encontrava tempo para meditar sobre cada ação. Ele sabia que a diferença entre um império e uma ruína pode caber em um único instante de impaciência. Vivemos intoxicados por estímulos, notificações, prazos, opiniões, medos disfarçados de urgência. Somos empurrados a decidir sem pensar, a agir sem refletir, a falar sem escutar. E ao fazer isso, trocamos a sabedoria pelo alívio momentâneo de parecer produtivos. Mas a mente estoica não age por impulso. Ela observa, espera e só então responde. Essa pausa, esse pequeno intervalo entre o estímulo e a ação, é o espaço onde a liberdade habita. É ali que nasce o domínio verdadeiro e, com ele, a riqueza. Há uma razão pela qual os maiores sábios, estrategistas e investidores compartilham o mesmo traço: o poder de decidir lentamente. Eles entendem que o silêncio é uma forma de análise, que cada palavra não dita é uma energia preservada, que cada decisão adiada até o momento certo é uma vitória sobre a ansiedade. Marco Aurélio, enfrentando conspirações e guerras, repetia a si mesmo: o que é apressado raramente é seguro. Essa é uma lição que atravessa os séculos. O homem que age com calma, age com precisão. O que age com pressa, age com medo. E o medo é o conselheiro mais caro que existe. O silêncio estoico não é vazio. É um campo fértil. Dentro dele, o pensamento se organiza, o ruído se dissolve e o essencial se revela. A sabedoria está na paciência que observa o movimento do tempo sem se tornar refém dele. Quem domina a espera, domina o jogo, porque o tempo, para o impaciente, é um inimigo. Para o sábio, é um aliado. É ele que revela quem estava certo. É ele que multiplica o valor das ações coerentes e corrói as decisões tomadas às cegas. Na vida, como nos investimentos, os juros da serenidade são os mais altos. O silêncio também é uma forma de riqueza porque protege o que mais vale: sua energia mental. Falar menos é pensar melhor. Reagir menos é compreender mais. É o poder de não desperdiçar o que não se recupera. O foco. Enquanto os outros buscam ser ouvidos, o estoico busca entender. Enquanto o mundo grita, ele constrói. E quando decide, não decide por impulso, mas por sabedoria acumulada. Essa é a verdadeira arte da decisão: agir no tempo certo, não no tempo rápido. Sêneca dizia que nada é tão útil ao homem quanto o tempo bem empregado. E o tempo bem empregado começa na pausa. O silêncio é o campo de treinamento da mente rica, o espaço onde o ruído cede lugar à razão. E quem aprende a decidir sem pressa, descobre algo extraordinário. Quase nada exige pressa. Quase tudo exige clareza. O ouro que o estoico busca não está nas mãos ágeis, mas na mente calma. Porque o que é decidido em paz tende a permanecer,
E o que nasce do impulso tende a custar caro. A pressa produz desperdício, o silêncio produz direção, e é nessa direção silenciosa que a riqueza começa a tomar forma, não como acúmulo, mas como poder sobre o próprio tempo. O homem que não se apressa não é lento, é livre. E liberdade, no fim das contas, é o maior lucro que alguém pode ter. Há uma riqueza que não se conta em números, mas em sentido. É o tipo de fortuna que cresce na mente de quem sabe por que faz o que faz. O mundo moderno enriqueceu em tecnologia, mas empobreceu em propósito. As pessoas correm, produzem, conquistam, mas muitas vezes não sabem para onde estão indo. E o que é o sucesso sem direção, senão uma forma elegante de se perder? O estoicismo oferece uma resposta brutalmente simples. Propósito é o único investimento que não desvaloriza. Tudo o que é feito com propósito gera valor. Tudo o que é feito apenas por ambição gera vazio. Marco Aurélio acordava todos os dias com uma pergunta: para que estou aqui hoje? Essa pergunta o colocava acima das distrações do poder e das tentações da glória. Ele entendia que o império que governa um homem sem propósito acaba governando o homem. Epiteto, que nada possuía, possuía tudo, porque tinha clareza. Seu propósito não era ser admirado, mas ser livre. E liberdade para os estoicos não era fazer o que se quer, mas querer o que se deve. Esse é o núcleo da mentalidade que transforma o simples em grandioso. Alinhar a ação com o sentido. Quem vive sem propósito gasta a vida em trocas ruins. Troca horas por dinheiro, reconhecimento por exaustão, prazer imediato por paz futura. É o tipo de negócio que o estoico jamais fecharia, porque ele sabe que o tempo é o ativo mais precioso, e desperdiçá-lo em tarefas sem significado é a falência da alma. Por outro lado, quem tem propósito transforma até o fracasso em lucro, porque cada obstáculo se torna treino, cada perda se torna lição. O propósito é o filtro que separa o que vale do que distrai. Ele torna a vida seletiva, e é essa seletividade que cria verdadeira prosperidade. Sêneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde vai. É por isso que tantos vivem exaustos, mesmo tendo conquistado tudo o que queriam. A falta de propósito drena a energia, enquanto o propósito verdadeiro a multiplica. É ele que sustenta a disciplina nos dias difíceis, que dá coerência às escolhas, que transforma o trabalho em vocação e o esforço em prazer. O homem que tem um porquê suporta qualquer como. Essa é a base da resiliência estoica. E também é o segredo dos grandes construtores de riqueza. Eles sabem por que estão construindo. O propósito é o capital mais estratégico porque cria estabilidade emocional. Quem tem um porquê não se vende por migalhas, não se compara, não muda de direção a cada moda. Ele age com convicção, e a convicção é magnética. O mundo é naturalmente atraído por quem sabe o que está fazendo e por quê. Esse é o verdadeiro poder de quem vive com propósito. Ele não precisa convencer, apenas existir. Sua coerência é o argumento. O estoico não busca riqueza para provar seu valor. Ele a cria como consequência de viver com sentido. O propósito é o ouro interno que faz com que toda a ação tenha peso e toda conquista tenha alma. E quando essa mentalidade se consolida, o dinheiro perde o papel de fim e se torna apenas um meio, um combustível para servir ao que realmente importa. O homem que entende isso deixa de correr atrás da fortuna e passa a se tornar a própria fonte. Ele não busca o ouro. Ele se torna o propósito que o atrai. Existe um momento em que o homem descobre que o que o impede de ser livre não é o que lhe falta, mas o que ele se recusa a soltar. O apego é a prisão dourada do ego. Ele promete segurança, mas entrega servidão. E é exatamente por isso que os estoicos viam a renúncia não como perda,
mas como libertação. O mundo moderno vive o oposto. Acredita que quanto mais se tem, mais protegido se está. Mas o que se ganha em posse, perde-se em paz. A mente que acumula tudo, teme tudo. Já a mente que aprende a deixar ir, se torna imune ao medo. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, praticava o desapego como disciplina. Dormia no chão, comia pouco e se perguntava: é isso que temo? Ele sabia que a verdadeira riqueza não é o conforto, mas a independência. Se você precisa de algo para se sentir bem, esse algo é o seu Senhor. A renúncia para o estoico é o ato supremo de poder. O momento em que o homem decide o que o possui e o que ele possui. E quando ele aprende a viver com o essencial, descobre que o essencial sempre esteve ao alcance. Esse é o paradoxo da renúncia. Quanto menos você precisa, mais livre se torna. E quanto mais livre, mais rico. Porque a liberdade interior abre espaço para a clareza. E a clareza gera decisões que multiplicam resultados. O homem preso ao medo de perder se torna ineficiente, ansioso, distraído. Mas aquele que não depende do resultado é capaz de agir com precisão, coragem e calma. É por isso que os grandes conquistadores, sábios e criadores têm em comum uma característica invisível, a leveza de quem não teme o desapego. Eles jogam para vencer, mas aceitam perder. E é exatamente por isso que quase sempre vencem. A filosofia moderna chama isso de minimalismo. Os estoicos chamavam de virtude. A diferença é que o estoico não busca viver com pouco apenas para reduzir o excesso, mas para se lembrar de que nada externo define o seu valor. Ele não elimina o supérfluo por estética, mas por estratégia. Cada coisa que se solta, cada expectativa que se abandona, é uma nova forma de energia que se recupera. O homem que depende menos é o que decide melhor. E a decisão certa, no tempo certo, é o que constrói fortuna, interna e externa. Marco Aurélio, mesmo imperador, dizia a si mesmo todos os dias: tudo o que você tem pode ser tirado, exceto a sua capacidade de reagir com dignidade. Essa frase é a base da riqueza invencível. O estoico sabe que pode perder bens, status, pessoas, mas nunca o poder de permanecer inteiro. E é essa confiança silenciosa que o torna inquebrável. A renúncia o treina para o inevitável, para o fluxo constante da vida, onde nada é garantido, mas tudo é oportunidade de crescimento. Ele entende que não há fracasso em perder, apenas aprendizado em deixar ir. A sociedade moderna chama de fraqueza o que os estoicos chamavam de força. Mas o homem que pode abrir mão do que ama sem perder a própria essência não é fraco, é soberano. Ele não foge da perda, ele a contempla e por isso a domina. A renúncia multiplica a riqueza porque elimina o medo que impede o crescimento. É o desapego que dá espaço à sabedoria, e a sabedoria é o investimento mais rentável que existe. No fim, não é quem tem mais que vence, mas quem precisa de menos para continuar em paz. O homem comum desperta reagindo ao mundo. O estoico desperta decidindo quem será antes mesmo que o mundo fale com ele. Essa é a diferença entre viver em modo de sobrevivência e viver em modo de comando. O domínio interno não nasce por acaso. Ele é cultivado, treinado, reafirmado todos os dias como um ritual sagrado. Os estoicos sabiam que a mente precisa de disciplina da mesma forma que o corpo precisa de movimento. E é por isso que as manhãs de um sábio são templos de preparação, não de distração. Marco Aurélio, mesmo diante das guerras e da instabilidade do império, começava o dia refletindo sobre o que enfrentaria. Ele escrevia para si mesmo: hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, invejosas e impacientes. Não como um lamento, mas como um lembrete.
Ele sabia que prever o caos é a melhor forma de manter a calma. O homem que se prepara para o inevitável não se surpreende com ele. E quem não se surpreende, governa. O ritual matinal do estoico é a blindagem da mente contra o acaso. Epiteto ensinava um exercício ainda mais profundo: separar, logo ao acordar, o que está sob seu controle e o que não está. Essa prática simples reordena a realidade. Ela faz com que o foco se concentre onde a ação é possível e, com isso, a energia se multiplica. É um gesto de inteligência espiritual. Começar o dia escolhendo onde sua força será investida. O que está fora do seu alcance deixa de ser obstáculo e se torna cenário. O que está dentro torna-se dever. É nesse instante que o homem comum perde o controle e o estoico o conquista. O segundo passo do ritual é a ação deliberada. Sêneca dizia que a pressa é a causa de todo fracasso. O estoico age devagar, porque sabe exatamente por que está agindo. Ele não busca movimento, busca direção. Cada gesto é uma afirmação de caráter, não uma resposta emocional. Agir deliberadamente é o oposto de reagir. É transformar o dia em uma sequência de decisões conscientes. O que o mundo chama de rotina, o estoico chama de estratégia. A repetição não o cansa, o fortalece. Cada ato simples se torna um lembrete. Sou dono de mim. E por fim, ao silêncio estratégico. O estoico pratica o poder de não responder a tudo, de não se envolver em cada disputa, de não deixar que o ruído dos outros invada o próprio império interior. O silêncio é uma espada invisível. Ele corta o desnecessário e protege o essencial. Falar menos é pensar melhor, e pensar melhor é agir com precisão. O homem que domina o silêncio governa as próprias emoções, e quem governa as emoções, governa o destino. Esses três pilares, reflexão, ação deliberada e silêncio, formam o ritual do domínio interno. Não é uma fórmula espiritual, mas um treinamento de lucidez. O estoico sabe que a mente, quando deixada sozinha, se desordena. Por isso, ele a alinha todos os dias com o que é eterno: razão, propósito e virtude. É o que o torna inabalável diante das perdas, dos ataques e até da morte. Porque o homem que começa o dia governando a si mesmo, termina o dia invicto, não importa o que tenha acontecido. Pensar como um imperador não é sobre poder, é sobre presença. É saber que cada pensamento é uma ordem e cada reação é uma rendição. O estoico escolhe ser o comandante, nunca o servo. E é nesse comando silencioso, disciplinado e constante que ele constrói a maior das fortunas, a de ser dono da própria mente e, portanto, de toda a sua vida. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que a verdadeira riqueza começa na mente. Então prove que faz parte dos poucos que entenderam isso. Comente riqueza aqui embaixo. E se esse vídeo te fez pensar diferente, curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque aqui você aprende a enriquecer de dentro para fora.